Devolva os $40.000 que seu filho pegou ou fique fora, disse meu pai, segurando a porta. Minha irmã acrescentou, minha filha ouviu perto do cofre. Todos concordaram. Eu apenas sorri, deixei os extratos bancários e o contrato de leasing do carro dela sobre a mesa. 5 minutos depois, o marido dela saiu, e eu comecei. Meu nome é Kevin Hartley. Tenho 34 anos e sou patologista no Instituto Médico Legal do Condado, a pessoa que aparece quando as perguntas acabam e só os fatos podem falar. Na minha família, eu sou o cara do fundo. Eu conserto as coisas. Seguro as portas. Digo que está tudo bem, mesmo quando não está. Se fossemos uma foto, minha irmã Alicia estaria em foco, sorrindo, e eu seria o borrão atrás dela, carregando os casacos. Tenho um filho de 13 anos, Eli. Ele é quieto como eu. Gosta de xadrez e de peças antigas de computador. O cabelo dele nunca obedece completamente. Nas manhãs de escola, dividimos um muffin amanhecido no carro, e ele me lembra de respirar quando meu celular começa a piscar. O divórcio me deu guarda compartilhada e uma lista permanente de coisas que devo lembrar: formulários, tênis, cartões de almoço, dias. O trabalho é clínico e exato. No necrotério, eu rótulo, meço, registro. Tudo tem uma cadeia de custódia. Gosto disso, de poder provar de onde algo veio, quem tocou, o que aconteceu depois. Lá, não há filhos dourados. Só causa e efeito. Em casa, os fatos escorregam. Alissa brilha. 2 anos mais velha, gerente de marketing, dentes perfeitos, SUV brilhante, opiniões reluzentes. Quando éramos crianças, mamãe emoldurava os prêmios de soletração dela e enfiava minhas medalhas da feira de ciências em uma gaveta com pilhas e fios velhos. Essa gaveta ainda existe. Papai chama de gaveta de tralhas. Eu aprendi a rir quando ele dizia isso, como se concordasse que as coisas pelas quais trabalhei eram descartáveis. Não sou amargo, ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Trabalhei à noite, paguei dívidas que não eram minhas, fiz minha parte e as dela também. Ela me chamava de Kev quando queria alguma coisa, como se eu ainda tivesse 6 anos. E sempre funcionava. O jantar de domingo continuou sendo um ritual mesmo depois do meu divórcio. Mamãe fazia assado com cenouras, papai servia de árbitro com uma cerveja, e Alissa chegava atrasada e barulhenta. Eu aparecia com papel toalha, salada e a certeza de que sairia com alguma tarefa pendente. Naquele domingo, o ar parecia pesado enquanto eu subia a entrada da casa com Eli. O carvalho lançava sombras longas sobre a minivan. Meu estômago se contorceu sem motivo aparente. Eli me cutucou. Tudo bem, pai? Tudo sim, menti. Vamos só sorrir. Entramos. Mamãe mal levantou os olhos. Alicia estava na cozinha, braços cruzados, lábios apertados, postura de tribunal. O marido dela, Brad, pairava por perto como um segurança pessoal. A filha deles, Kendall, de 9 anos, balançava as pernas no banco, observando tudo como se fosse um episódio de TV. Papai não se sentou. Ficou de pé na entrada da sala, uma mão no batente, como um porteiro de boate. Devolva os $40.000 que seu filho pegou ou fique fora, repetiu, segurando a porta. Eli prendeu a respiração. Eu pisquei. As palavras pareciam vir de um rádio em outro cômodo. Alissa completou, minha filha ouviu perto do cofre. Todos concordamos. Olhei para Eli. Ele empalideceu. Na minha mente, procurei uma prancheta e não encontrei nenhuma. Nenhuma cadeia de custódia, só uma acusação jogada como um tijolo. Pai, disse devagar, que cofre? Mamãe limpava um ponto já limpo no balcão. Não torne isso mais difícil, Kevin. Kendall balançava as pernas mais rápido. Evitava meu olhar. Brad fungava, como se sentisse cheiro de algo queimando. Eli sussurrou, eu não fiz nada. Nem aqui. Minha voz tremia. Ficamos parados na soleira, meio dentro, meio fora, como se estivéssemos sendo testados. A casa cheirava a assado, limpador de limão e algo barato. Medo talvez, ou o doce rançoso de uma mentira. Diz que vai devolver, Alicia insistiu, com aquela voz firme e alegre de quem fecha uma vela no vento. Aí a gente pode jantar. Eu não respondi.
Mil pequenas lembranças subiram pela minha garganta, pesadas como areia. Da sala de estar, a voz da tia Marie ecoou. Ele sempre foi um tipo estranho. O primeiro gatilho não foi o valor em dólares. Foi aquela frase seca, casual, como se eu tivesse sido um problema por anos e todos só estivessem esperando o momento certo para dizer isso em voz alta. O cofre não era novo. Papai guardava um no closet do quarto, atrás das camisas de flanela, uma caixa preta com teclado e uma chave pro caso de emergência. Lá dentro ficavam passaportes, títulos, documentos da casa, o anel da mamãe quando ela usava muito creme e dizia que poderia escorregar. E dinheiro. Sempre dinheiro. Bancos falham, papai dizia. Dinheiro, não. Ele adorava contar a história da vez em que o banco segurou o cheque dele por 14 dias e falavam 14 como se o número tivesse insultado pessoalmente. Nunca mais. Então, ele começou a guardar envelopes no cofre. Escrevia datas neles. Mostrou o interior do cofre para Lisa como se fosse um museu. Nunca me mostrou. Eu aprendi a ficar no corredor e parecer que não estava olhando. Com o tempo, o dinheiro foi sumindo silenciosamente para as emergências da Lisa. A creche errou a cobrança. O emprego do Brad estava em transição. Os pneus do SUV foram uma surpresa. Mamãe dizia que era temporário, depois servia a sobremesa. Papai resmungava só para não parecer mole. Eu voltava para casa com sobras e a cabeça cheia, pensando em como pagar minhas próprias contas. Peguei turnos extras. Disse não para férias. Disse sim para antipago na sexta, mesmo sabendo que sexta era um conto de fadas. Minha ex me chamava de previsível e seguro como se fosse defeito. Ela foi embora com um cara que se dizia resolvedor de problemas. Não resolveu nada. Eu resolvi o cronograma de guarda e a confiança do Eli nos adultos. Alissa gostava de me chamar de a mão de vaca e rir, como se eu fosse personagem de sitcom que guardava recibos num pote. A verdade era bem menos engraçada. Minha conta corrente tinha uma mancha roxa permanente. Eu tinha um terno pro tribunal, 2 camisas pro trabalho e um sistema de cabides no closet digno de laboratório, azul, cinza, preto. Não era estilo. Era triagem. As humilhações eram pequenas, mas constantes. Kel, pode me mandar 60 no Venmo? Kel, pode buscar a Kendall? A gente tá atolado. Kel, pode falar com o pai? Ele tá teimoso com o telhado. E eu dizia sim. Cada sim tornava o próximo mais fácil de exigir. Quando ele tinha 10 anos, perguntou por que a gente não tinha um fundo divertido como a família da Kendall. Eu disse a verdade, estávamos construindo aos poucos. Senti o rosto queimar de vergonha pela sinceridade. Ele deu um tapinha no meu braço. Tudo bem. A gente ainda pode fazer panquecas. Vi minha irmã comprar um carro novo com um laço em cima. Vi papai entregar um envelope a ela e dizer, não conta pra sua mãe. Vi Brad beber cerveja artesanal, falar de startups e usar palavras como Barney Hate, enquanto queimava a paciência dos outros. Ele me chamava de andoutor, mas com aquele tom de piada como se eu fosse só um cara com um passatempo mórbido. Kel, você tem sorte, disse Alissa uma vez. Você não precisa se preocupar com o que veste. Soou como um elogio, mas doeu como um apagamento. Quando Kendall fez 9 anos, Alissa deu uma festa com um unicórnio alugado e um arco de balões que encostava no teto. Eli e eu ficamos ao lado do isopor. Podemos comer pizza depois? Ele perguntou. Olhei minha conta, fiz as contas. Podemos. Vamos sim. Coloquei as mãos nos ombros dele e senti os ossos, ele estava crescendo. Crescer custa dinheiro. Crescer é implacável. 2 meses antes daquele jantar de domingo, Alissa me ligou chorando. Estamos afundando, disse. As ações do Brad só vão liberar no 4º trimestre. A gente fez um empréstimo provisório do cofre do pai, e ele tá sendo um idiota por causa disso. Pressionei o telefone entre o ombro e a bochecha enquanto raspava uma bandeja no necrotério. Existem ligações que não dá pra pausar. Você pode falar com ele? Você se dá bem com ele. Eu sou bom em não gritar, respondi. Não é a mesma coisa. Por favor, ela disse.
Só acalma as coisas. Eu acerto com você depois. E eu acalmei. Sentei com o papai na varanda, ouvindo ele explicar que não foi assim que eu fui criado, que o pai dele o teria colocado pra fora, que ele não ia criar um bando de mendigos. Eu concordei, lembrando que Alissa estava estressada. Ele bufou, depois amoleceu, e acabou procurando a chave do cofre como sempre fazia. Só dessa vez, disse ele, o que na linguagem dele significava não vai ser só dessa vez. E agora, naquele domingo, ele estava ali, com a mão na porta, dizendo para eu devolver os $40.000 que meu filho supostamente pegou. A acusação me acertou como um tapa porque não fazia sentido algum no nosso mundo. Meu filho não entrava no quarto dele sem permissão. Não mexia no que não era dele. Chamava meu pai de senhor, mesmo quando o velho estava errado. Escolheram ele porque era indefeso. Porque era meu. Porque, se eu era o borrão, meu filho era o fantasma atrás do borrão mais fácil de culpar do que encarar o sangramento. De onde saiu $40.000? Perguntei. Da conta comum. Porque a com era o único cartão que eu tinha. Não se faz de bobo, Alissa retrucou. Papai contou o dinheiro semana passada. Hoje, sumiu. Quem tem a chave? Todos nós temos, ela disse e percebeu o que tinha falado. Recuou. Quer dizer, o papai guarda, mas a gente sabe onde está. Esse não é o ponto. Vocês chamaram a polícia? Perguntei. Mamãe fez uma cara como se eu tivesse soltado um pum na igreja. Isso é família, certo? Família significa sem polícia, sem papelada, sem cadeia de custódia, só consenso. Família significa que todos concordamos já é prova suficiente. Família significa que Kendall dizer eu viu ele perto do closet vale mais que eu não fiz nada, dito por Eli porque Kendall é uma testemunha confiável, e Eli é o garoto que conserta carregadores de notebook velho e fica no canto dele. Olhei para Eli. Sua boca tremia. Ele não chorou. Só parecia ferido de um jeito que cicatrizaria errado se eu deixasse. Algo dentro de mim começou a endurecer. Não era raiva. Não exatamente. Era determinação. Já vi ossos criando calo depois de uma fratura, parecia isso. Ok, eu disse. Nós estamos indo embora. O maxilar de papai travou. Volte com o dinheiro. Alissa sorriu como quem venceu. Não precisa dramatizar, Kel. Enquanto eu virava as costas, ouvi a voz da tia Marie atrás de mim doce e venenosa. Ele sempre foi diferente. Dirigi com Eli em silêncio. No semáforo, ele disse. Xadrez depois do jantar? Como se o normal ainda estivesse disponível, se pedíssemos com calma. Sim, eu disse. Mas antes, vou fazer uma coisa. O quê? Apertei o volante. Vou coletar os fatos. A grande cena não aconteceu num feriado. Foi 2 noites depois, na casa dos meus pais porque Alissa mandou uma mensagem com um prazo, tipo cobradora de dívida. Quarta, 19 horas. Precisamos de resolução. Mandou no grupo. Kendall adicionou um adesivo de unicórnio porque tem 9 anos e o mundo, para ela, é feito de adesivos. Perguntei ao Eli se ele queria ir. Ele balançou a cabeça. Não. Eles não me veem, pai, disse baixinho. Eu estrago a foto. Doeu, porque era verdade. No caminho, peguei uma caixa de arquivo. Dentro, estavam extratos bancários impressos e marcados com marca-texto. Eu os havia puxado na cozinha, com uma xícara de café frio e uma mão que não parava de tremer. Liguei para o meu banco, para a cooperativa de crédito do papai, para a locadora e para atendentes de saque que soaram entediados até eu dizer a palavra fraude. Pedi comprovantes, linhas do tempo, transferências. Imprimi o contrato de leasing do carro da Alissa porque ela já tinha me mandado uma foto para pedir conselho e esqueceu que conselhos deixam rastros. Às 19h04, entrei na casa. Papai estava de novo de pé, como um segurança de boate. Mamãe rondava. Alissa e Brad estavam no sofá, com uma distância entre eles que parecia rachadura em azulejo. Kendall mexia no tablet num canto. A tia Marie trouxe torta de maçã em julgamento. Coloquei a caixa em cima da mesa de centro.
Antes de fazermos qualquer coisa, eu disse: vamos fazer isso com provas. Alyssa revirou os olhos. Ai, meu Deus, Kevin! Disse o papai. Ele gosta de papelada quando parece oficial. Peguei a primeira pasta. Aqui está o registro de transações da bolsa do cofre. As últimas 3 retiradas foram em 2 de julho, 19 de agosto e 30 de setembro. O dinheiro contado nessas datas foi registrado pelo papai e assinado por. Olhei para ele. Por você, pai. Eu faço anotações, ele respondeu na defensiva. Não sou um homem das cavernas. Ótimo, eu disse. Porque o total no fim de setembro, antes do suposto roubo, era de $12.300, não 40 mil. Silêncio. Alyssa piscou primeiro. Papai deve ter contado errado. Não contei, ele retrucou, seco. Abri a segunda pasta. Contrato de leasing de um RX 350-2024, eu disse. Assinado por Alyssa e Brad em junho. Parcela mensal de $912. Entrada de 12 mil paga em dinheiro. Você me mandou isso pedindo conselho. Escreveu, é uma boa ideia? Eu respondi, não é da minha conta. Esse foi o meu erro. Brad se enrijeceu. O que isso tem a ver com a linha do tempo do dinheiro? Porque em 2 de julho eu disse, deslizando uma cópia da anotação do papai, Alyssa retirou 10 mil do cofre. Levantei o extrato da cooperativa do papai mostrando um depósito em dinheiro do mesmo valor na conta dela. Depois, em 19 de agosto, 5 mil. E em 30 de setembro, 3 mil. Coloquei sobre a mesa 3 capturas de tela das transferências da Alyssa no Venmo para a concessionária, com legendas constrangedoras como coisas de carro LOL. A boca da mamãe abriu e fechou. Ela pareceu menor. Alyssa se levantou. Isso é ridículo. Brad levantou também. Chega, disse ele, a voz cortante. Pegou as chaves. Eu te disse para não me envolver nessa obsessão maluca da sua família por dinheiro. Olhou para mim como se eu tivesse inventado tudo. Vocês são doentes. Saiu batendo a porta. Kendall se encolheu. A tela do tablet apagou. A mão de Alyssa tremia. Espera, ela disse, a voz fraca. Brad deu um passo em direção à porta e parou presa pelo peso do próprio constrangimento. Eu respirei. O coração não disparou. Parecia até que desacelerava como o corpo faz antes de uma cirurgia. Peguei a última pasta. Também tem a câmera de segurança. O papai franziu a testa. Nós não temos câmera. Tem, sim, eu disse, calmo. Lembra quando o filho do vizinho entrava na garagem para pegar a bomba de ar da bicicleta? Você instalou uma câmera de movimento no corredor, perto da porta do quarto. Esqueceu dela porque as notificações te irritavam. Mas o aplicativo não esqueceu. Virei o celular. Um quadro congelado. Alyssa, no dia 30 de setembro, às 14h18, saindo do quarto, envelope na mão. Carimbo de hora visível. O ângulo era péssimo. A verdade raramente é fotogênica. O queixo de Alyssa começou a tremer. Isso foi para limpar o anel da mamãe. O envelope estava marcado como emergência. Eu disse, você pegou. Você me mandou mensagem naquela noite. Peguei a última impressão. Pode me emprestar $200 para o acampamento de arte da Kindle? Estamos apertados este mês. O pai afundou na poltrona. A lata de cerveja parecia pesar toneladas na mão dele. Então não, eu disse, com a voz baixa. O Eli não pegou 40 mil. Nem havia 40 mil lá para pegar. Você foi pegando aos poucos, sem controlar. E quando o pai contou e se desesperou, você apontou pro meu filho. A tia Marie fez um som pequeno, como uma chaleira que finalmente desliga. Bem. Ela murmurou. Olhei para cada um deles. Isso não é sobre vingança, eu disse. É sobre encerramento. Vocês nunca mais vão falar o nome do Eli daquele jeito. E não vão me usar como gaveta de bagunça para os seus erros. Da próxima vez que faltar dinheiro, chamem a polícia, como qualquer pessoa faz quando acha que houve um crime. Mas não me chamem.
E não culpem meu filho. Alissa sussurrou, desculpa, mas soou como uma palavra que ela nunca tinha precisado usar de verdade. Balancei a cabeça. Não para mim. Para ele. Mamãe começou a chorar baixinho. Papai olhava para a câmera ainda acesa no meu celular como se ela o tivesse traído pessoalmente. Guardei as pastas de volta na caixa. Terminamos aqui, eu disse. Se quiserem falar comigo de novo, comecem pedindo desculpas ao Eli e redigindo um acordo sobre a custódia da chave do cofre e as assinaturas de controle. Se isso parece frio, lembrem quem tornou isso necessário. Ninguém me impediu. Ninguém me chamou. A única voz que me seguiu foi a de Alissa, pequena e trêmula, Brad. Chamou pelo corredor. Mas a casa prendeu a respiração e não respondeu. No dia seguinte, tentaram rebobinar. As pessoas sempre tentam depois que alguém aperta stop. Às 8h12, mamãe ligou. Deixei tocar. Às 8h14, mandou mensagem, café da manhã. Às 8h20, você está sendo dramático. Às 9h03, Alissa está fragilizada. Às 9h50, uma foto das sobras do assado. As mensagens se empilhavam como cupons que eu nunca usaria. Papai esperou até a noite. Vem aqui. Vamos resolver isso. Não seja idiota. Sentei à mesa da cozinha com o Eli e uma lista de compras, leite, detergente, um cartão de aniversário para um colega chamado Liam. Eli batucava um peão no tabuleiro. Você acha que eles vão pedir desculpas? Ele perguntou. Não sei, respondi. Mas a gente vai parar de ficar parado nas portas esperando permissão. Ele moveu o peão. Cheque disse, tímido, sorrindo de canto. Criamos rotinas que não giravam mais em torno deles. Era estranho e, ao mesmo tempo, limpo como finalmente arrumar a gaveta da cozinha e jogar fora os garfos tortos. Troquei o mercado. Passamos a tomar café da manhã na lanchonete às quartas-feiras, porque antes era aos domingos com meus pais, e precisávamos de um novo ponto de apoio. A garçonete decorou o pedido do Eli, ovos mexidos, pão de fermentação natural e chocolate quente. Chamava ele de professora por causa dos óculos. Ele brilhava. No trabalho, eu estava mais firme que o normal. Parei de checar o celular entre os casos. Parei de atender ligações que eu não queria atender. Os colegas perceberam que eu não era mais o cara que cobre turnos sem perguntar nada. Parecia heresia. Parecia oxigênio. As mensagens da Alissa variavam entre pedido de desculpas e ataque como quem gira a torneira entre o quente e o frio sem achar o meio. Eu estava estressada. Você me pegou de surpresa. Família não lava roupa suja em público. Você me humilhou. Tá feliz agora? Podemos recomeçar? Ninguém é perfeito. Depois veio uma foto da Kindle com um trabalho torto e a legenda, ela sente sua falta. Fiquei olhando para aquela árvore de papel colada com cola demais e senti o velho puxão. A Kindle não fez isso. Foram os adultos que fizeram isso. Eu digitei e apaguei. Tentei de novo. Quando você pedir desculpas ao Eli, a gente pode conversar. Nenhuma resposta. Brad ficou em silêncio, o tipo de silêncio que faz barulho. Por um vizinho, soubemos que ele foi ficar na casa de um amigo. Alissa começou a postar stories com filtros sobre crescimento pessoal e nem todas as jornadas são feitas para serem entendidas. O SUV aparecia em 3 das postagens, brilhando como um troféu, com legenda sobre força de vontade. Rolei a tela, depois deixei o celular virado para baixo e lavei a louça à mão. O som da água me acalmava. Papai mandou uma última mensagem. Você passou dos limites. O casamento da sua irmã não é da sua conta. Fiquei olhando para a tela. Imaginei o batente da porta e a mão dele apoiada ali guardando a dignidade como um portão. Eu estava cansado. O nome do Eli é da minha conta. Digitei. Seu cofre é da sua. Mantenha assim. Passou uma semana. 2. As ligações diminuíram. Quando mamãe mandava mensagem, era prática. Aniversário da tia Jean é sábado. Como se nada tivesse acontecido. Nós não fomos.
Eli e eu jogamos xadrez na varanda, ouvindo o vizinho cortar a grama. O sol deslizava pelo prédio como sempre estivesse ou não alguém aprovando a gente. Então, a batida na porta. Sábado, 4 da tarde. Abri. Alicia estava no tapete. Cabelo bagunçado, olhos vermelhos. Sem filtro, sem roteiro. Segurava uma sacola de mercado como se fosse um escudo. Oi, ela disse. Posso entrar? Ele olhou para mim do sofá. Assenti. Ele se levantou e foi pro quarto, fechando a porta com uma lealdade silenciosa. Alicia ficou na cozinha, apertando a sacola contra o peito. Eu trouxe muffins, disse, como se tivesse roubado a ideia de gentileza de um filme. Esperei. O silêncio sentou com a gente. Ela desabou primeiro. Eu estraguei tudo, disse, a voz falhando. Entrei em pânico por causa do dinheiro e usei a Kindle, e culpei o Eli porque eu sabia que você resolveria. E eu me odeio por isso. Engoliu seco. O Brad foi embora. Disse que eu transformo tudo em culpa de outra pessoa. Disse que eu nunca aprendi a carregar meu próprio peso. Disse que eu sou cruel. Achei que ele estava sendo dramático. Agora acho que ele pode estar certo. Eu deixei o silêncio durar. Não abracei. Segurei o momento firme, como um técnico segura a luz para não tremer. Você precisa pedir desculpas pro Eli, falei, direto. Sem mas. Ela sentiu rápido. Eu vou. Já disse pra Kindle que a gente estava errada. Ela chorou. Eu disse que adultos também erram feio às vezes. Ela perguntou se a gente é má pessoa. Você diz que fez uma coisa ruim, respondi. E depois mostra como conserta. Alicia enxugou os olhos. O pai não fala comigo. Disse que eu o envergonhei. Isso não é meu papel, falei. Você e ele têm a própria gaveta para abrir. Ela deu uma risada molhada. Você e suas gavetas. Elas são úteis, disse baixo. Chamamos o Eli. Alicia se virou para ele, mãos tremendo, e fez o que eu pedi. Desculpa, Eli, ela disse. Eu menti sobre você. Eu sabia que não era verdade, e mesmo assim disse, porque facilitava minha vida por um minuto. Isso foi errado. Eu nunca mais vou fazer isso. Eli ficou olhando para ela por um tempo. Tem 13 anos e carrega no peito uma balança que pesa o que as pessoas dizem. Assentiu uma vez. Tudo bem, respondeu. Não era exatamente perdão. Era um recibo. Depois que Alicia foi embora, as mensagens do meu pai mudaram de tom. Mais curtas. Sua irmã veio chorando. Você fez um espetáculo. Aqui não se chama polícia. Mas o subtexto era sempre o mesmo. Mantenha a porta onde eu quero. Respondi uma única vez. Limites não são espetáculos. São regras. Ele não respondeu. No domingo, às 6 da tarde, meu celular acendeu com chamadas perdidas: mamãe, papai, tia Marie. Depois, uma última mensagem da mamãe. Estamos jantando. Seu prato está aqui. Fiquei olhando para a tela. Minha mão coçava com o velho reflexo de levantar quando me chamavam. Mas deixei o celular na mesa. Eli e eu fomos ao restaurante de sempre. A garçonete trouxe chocolate quente e piscou pro tabuleiro de xadrez dele. Na TV acima do balcão, um jogo passava para uma sala barulhenta. As pessoas torciam por gente que não podia ouvi-las. Eli perguntou. Já pensou quantas pessoas gritam para uma tela achando que vai ajudar? Eu ri dentro do café, e aquilo pareceu um suspiro completo. Na semana seguinte, meu pai ligou. Disse que tinha instalado um novo cofre. Código diferente. Nenhuma chave reserva sob as flanelas. Planilha de registro também. Resmungou como se eu o tivesse condenado à prisão da papelada. Ótimo, falei. Trate isso como algo importante. Ele fez uma pausa. Você sempre acha que é melhor que a gente. Nunca achei, respondi baixo. Só parei de deixar vocês serem piores comigo. Ele desligou. Vieram as perdas.
O grupo da família ficou mais silencioso. Os convites pararam de vir com emojis e começaram a vir com horários como se fossemos vizinhos. Tia Marie postou um meme sobre filhos ingratos. Não me marcou. No começo, o silêncio doía. Depois, pareceu um cômodo com a janela aberta. O ar começou a circular. Fomos reconstruindo nossa vida em pequenas escolhas. Ele entrou pro clube de xadrez da escola, e eu me ofereci para levar 2 colegas para casa depois das partidas. Gosto de ouvi-los falando de gambitos no banco de trás. Fomos ao brechó e encontramos uma jaqueta que fez ele andar mais ereto. Troquei o abajur quebrado da escrivaninha. Dormi bem pela primeira vez em meses. Cada concerto banal parecia uma compra de luxo. Às vezes, a raiva ainda borbulhava. Eu pensava na mão do meu pai na porta, e os dentes travavam. Pensava na vozinha da Kindle repetindo algo que um adulto mandou dizer. Sentia a injustiça arder, quente e inútil. E então guardava de volta. Não é vingança, eu dizia pro espelho, como quem faz bochecho depois de escovar os dentes. É encerramento. Quando a Lisa mandou mensagem com novidades. Brad ainda está fora. Vamos vender o SUV. Não joguei confete. Respondi. Espero que você fique bem. E eu quis dizer bem no sentido adulto da palavra. Bem, no sentido de aprender. Ela pediu um modelo de planilha de orçamento. Enviei. E não perguntei depois. Não sou treinador. Sou irmão com bateria limitada. O melhor sinal de mudança não veio no discurso nem no evento. Foi numa terça, às 9:30 da noite, quando percebi que não tinha pensado no cofre o dia inteiro. Antes, me preocupar com o dinheiro dos outros era quase meu passatempo. Agora, acabou. Fui dormir. Dormi. A cena final foi silenciosa. Uma quinta-feira de setembro, um mês depois de tudo ter desmoronado. Mamãe pediu para me encontrar no restaurante. Sem grupo no WhatsApp. Ela chegou de suéter velho, as mãos enlaçadas na caneca. Sinto sua falta, disse. Sinto falta do Eli. Sinto falta de não ter medo perto de você. Assustada? Perguntei. Assustada de que você vá segurar um espelho. Assustada de que você não vá facilitar. Eu não vou mais facilitar, eu disse. Vou ser honesto. Ela assentiu. A gente fez de você o problema porque você não gritava. Deu uma batidinha na xícara. Seu pai acha que a folha de registro é uma idiotice. Ainda assim ele usa. Ótimo. Coisas idiotas funcionam. Ele não vai pedir desculpas. Eu percebi. Eu vou. Ela sussurrou. Desculpa. Obrigado. Diga isso pro Eli. Não pra mim. Pra ele. Eu vou. Ela deu um pequeno sorriso dolorido. Você sempre foi diferente. Dessa vez, isso não doeu. Depois que ela foi embora, Eli deslizou para o banco da cabine. Ele estava observando as panquecas no balcão. Foi tudo bem? Perguntou. Foi. A gente não precisa de tudo. Só do suficiente. Ele assentiu. A gente ainda joga aos domingos? Sim, mas vamos escolher nosso próprio horário. Eu não tô fazendo isso por vingança. Sem dança da vitória. Só uma linha. Eu não vou recuar. Ninguém aponta pro meu filho para facilitar a vida. Se algo sumir, use a folha de registro. Se palavras forem ditas, assuma. Ser diferente nos manteve visíveis. Meu nome é Kevin. Eu corto o ruído para viver. Agora eu faço isso quando é preciso, em casa. A moral é simples, eu não pago por mentiras nem abaixo o nível para manter a paz. Isso não é vingança. É encerramento. É uma porta que mantenho aberta para mim e pro meu filho. Se quiser entrar, o preço é simples, diga a verdade. Respeite o limite. Traga seus comprovantes.